Shalom para todos, eu sou Orochi Yosef Baruch, conhecido como Fábio Oliveira, sou Orochi responsável pela sinagoga Beit Miklat, aqui na cidade de São Gonçalo. Nós tivemos o prazer de completarmos aqui em agosto 1 ano de sinagoga e tem sido uma grande brachá, uma grande bênção estarmos aqui na cidade de São Gonçalo compartilhando da Torá e da Brit Hadashah e do testemunho de Yeshua, nosso Messias e Rei, o Mashiach da nação de Israel, do povo de Israel, o Messias de Israel. Bom, o objetivo deste vídeo é contribuir, embora já algumas pessoas já produziram excelentes materiais, tal como o Tzadok Ben-Derer, que excelentemente fez um vídeo refutando os argumentos de alguns líderes, de alguns movimentos, ao qual tem surgido nesses últimos dias, dizendo que Yeshua, da Brit Hadashah, o Yeshua, Messias de Israel, ele não teve um nascimento que houve uma intervenção milagrosa, de que Yeshua, da Brit Hadashah, ele não ressuscitou ao terceiro dia, que ele está sepultado ao norte de Israel, em Tzfat, próximo a Tel Aviv, e outras coisas mais. O objetivo desse vídeo é contribuir com o que já tem sido divulgado, publicado, por aqueles que têm demonstrado ser verdadeiras testemunhas de Yeshua, o Messias de Israel. Homens verdadeiros e íntegros que têm defendido a sua posição de servos de Hashem, Hakadosh Baruch Hu, e do Messias de Israel, Yeshua Minatzeret, ou seja, Yeshua de Nazaré. Bom, como eu já mencionei, o Tzadok Ben-Derer, no seu excelente vídeo, também faremos algumas menções ao que ele já fez, e nessa harmonia de todos os que têm se levantado para defender a fé, isso é uma prova de que há testemunhas fiéis, embora eu gostaria de deixar claro que Yeshua não precisa de advogado, e nós sabemos disso, mas quando nós nos posicionamos, quando nós viemos e colocamos um vídeo, colocamos uma postagem, isso é para mostrar o nosso testemunho, e nesta hora fica evidente de quem realmente serve e de quem não serve, de quem realmente está interessado em cumprir as mitzvot do Eterno e entender a vontade do Eterno Deus, à luz da Torá, e quem não está vivendo como servo do Eterno à luz da Torá. Então, dentro de tudo aquilo que foi falado, quero estar abordando alguns temas. Nós vamos falar primeiro da Torá do Eterno. Vamos ver se na Torá do Eterno, eu gostaria de pedir a você que está me ouvindo agora, você está me vendo, meu objetivo aqui não é atacar ninguém, e sim o argumento errado que está sendo divulgado, né? Que para nós se torna contra a nossa emuná, contra a nossa fé naquilo que cremos, e entendemos que um argumento falso, um argumento mal colocado, um argumento não muito bem explorado exegeticamente, dentro da linguagem adequada, principalmente hebraica, esses argumentos podem levar outras pessoas a abandonarem a sua fé, a serem também destruídas no seu crer, daquilo que por muito tempo ela defendeu e agora, talvez por falta de acesso ou por falta de critérios espirituais, tem se deixado levar por esse vento de doutrinas desses últimos dias. Bom, primeira coisa, a nossa base, a base da nossa fé, da nossa emuná, ela está na Torá de Hashem, na lei do Eterno. E nós vamos ver se na Torá, eu quero convidar você a abrir a sua Torá comigo e a ver na sua Torá se em qual lugar da Torá fala de dois Mashiach, ou Shnei Meshiachim,
Em que lugar da Torá vai falar de 2 Mashiach? Nós vamos ver algumas referências dos profetas também e dos escritos sagrados, do Tanar. Obviamente mencionaremos alguns escritos rabínicos e no final vamos estar falando um pouco sobre o Sha'ar HaGilgulim, que é o livro em que se tem tido como base, dentro dos argumentos que as pessoas estão divulgando na internet, de que lá está o Sha'ar HaGilgulim, é um livro que o Rabi Arizal, da Idade Média, ele vai fazer menção lá no livro dele, Hakadmash Loshim Vasheva, ou seja, na introdução 37, de que lá está mencionado Yeshua como estando sepultado no norte de Israel. Então nós vamos ver realmente o que isso significa, se isso é verdade, se realmente Arizal ele cria Yeshua, como está sendo falado por aí, né? O argumento que está sendo colocado de que a história da Brit Hadashah, como nós entendemos, conhecemos, que o Mashiach foi prenunciado, que o Mashiach ele nasceu de uma forma milagrosa, de que o Mashiach, como testemunho, ele foi traído por um dos seus amigos mais íntimos, ele foi morto, executado no madeiro, e ele ressuscita logo depois do Pessah, no Yom HaBikurim, o dia das primícias, para mostrar que ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, toda essa história que conhecemos e da Brit Hadashah, e que posteriormente ele fica 40 dias com seus talmidim, vai ao Monte das Oliveiras e ascende aos céus e assenta-se à direita do Todo-Poderoso nas alturas, recebendo do Eterno essa autoridade, como também foi profetizado por Davi Ameler, o rei Davi. Nós vamos ver isso com detalhes, ok? Bom, o que está sendo dito aí é que essa história foi uma história contada por Roma, né, adulterada, mexida, costurada, e que a verdadeira história de Yeshua, ela se mantém entre os sábios de Israel, e que nesses últimos dias deveria ser codificada nas palavras dos sábios. Então nós vamos ver se realmente, pelo menos é um pouco daquilo que vamos abordar aqui. Teremos outros vídeos abordando outros temas, outros assuntos dentro desse universo de acusações, de provas, daquilo que estão fazendo nos últimos dias em relação à pessoa de Yeshua, o Mashiach de Israel. Então nós vamos ver se realmente os sábios, eles acreditam em Yeshua como Mashiach, né? Ou isso é apenas um achismo de alguns grupos por aí, ou isso é apenas uma interpretação pessoal de alguns grupos por aí. Muito bem, começando com a Torá, eu gostaria que você acompanhasse comigo, para que fique comprovada, atestada as palavras que vamos ler. Primeira coisa, nós precisamos saber e entender e ter como base dos nossos argumentos, da nossa fé, é se a Torá vai mencionar 2 Mashiach para o povo de Israel. Quando eu olho para a Torá, eu não enxergo isso. Aliás, não é uma observação apenas minha, mas é o que a Torá nos diz. Muito bem, o que está escrito, o que está manifesto nas palavras de Yaakov Avinu, de Jacó, nosso pai, e sendo registrado aqui no Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, no capítulo 49, o verso 10, gostaria que você prestasse bem atenção. Está escrito desta forma: Yaakov Avinu, já próximo da morte, está para abençoar os seus filhos, que vão ser então as 12 tribos de Israel. Então ele vai fazer uma bênção sobre cada um, e nesta bênção particular, ao qual ele vai dar a Yehudá, ajudar o seu filho, ele vai mencionar, vislumbrando profeticamente, o Mashiach de Israel, que viria da tribo de Yehudá, Shevet Mibnei Yehudá, os filhos da tribo de Judá. Preste atenção. Sefer Bereshit 49:10, o livro de Gênesis 49:10, nos diz assim, aqui na Bíblia do Externo, estamos usando essa tradução, do verso 8 em diante ele diz: Yehudá, seus irmãos o reconhecerão,
sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. E Yehudá é um filhote de leão. Meu filho, você está sobre a presa. Ele arma a tocaia e se estica como leão, como uma leoa, quem ousará provocá-lo? O cetro, aí esse é o verso 10, o cetro não sairá de Yehudá, ou seja, não se afastará de Yehudá, estará permanentemente em Yehudá. Aqui eu já vejo claramente que o Eterno, através das palavras de Jacó Avinu, de Jacó nosso pai, está dizendo que o governo estaria sempre na casa de Yehudá. Tampouco o bastão do governante dentre suas pernas sairá, até que venha aquele a quem a obediência pertence. Pergunto para você, você pode ver aqui no português, em qualquer língua e no hebraico, está no plural, aqueles, ou é aquele a quem a obediência pertence? Jacó Avinu está mencionando aquele que deve vir para governar, está no singular, está mencionando um governante que sairá de Yehudá. Ok, muitas pessoas vão dar a interpretação de que é Davi, isso é uma outra discussão, que nós sabemos que o Eterno está mencionando o descendente de Davi. E continua e diz, armará seu jumento a vinha. Então, eu já posso compreender que tem alguma coisa relacionada à casa de Yehudá, um jumento. E a cria de seu jumento será amarrada à vide. Opa, o jumento e a cria do jumento também está sendo mencionado por Jacó Avinu. Amarrado o quê? A vide. Opa, está falando da tribo de Yehudá ainda. Em nenhum momento isso é mencionado com a tribo de Yosef, de José, a tribo de Efraim. Mas vamos continuar. Ainda falando da tribo de Yehudá. Ele lava as roupas com vinho, suas capas no sangue das uvas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho e seus dentes mais brancos que o leite. Obviamente, aqui nós discorreríamos em interpretações, em alegorias, mas vamos ficar por aqui. Eu vejo o Eterno falando pela boca de Jacó Avinu de que um governante virá. Na realidade, o governante virá e ele terá o cetro para governar e o bastão. E depois eu vejo o jumento e a filha e o filho do jumento amarrado à vide. Então, tudo isso relacionado a Shevet Bnei Yehudá, a tribo dos filhos de Yehudá. Nada foi mencionado em relação a Yosef, em relação ao Messias de Israel. Bom, a segunda referência que tenho na Torá é Moshe Rabenu, Moshe, nosso mestre, no Sefer Devarim, o livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 e 18. Moshe Rabenu está dizendo, o nosso maior líder. Não houve ninguém em toda a história de Israel que foi maior do que Moshe, que falou com o Eterno face a face. Olha o que Moshe Rabenu diz. Capítulo 18, verso 15 do Sefer Devarim, do livro de Deuteronômio. Adonai levantará dentre seus parentes ou irmãos um profeta semelhante a mim. Por que Moshe Rabenu está dizendo semelhante a mim? Sim, porque tal como Moshe Rabenu falava com o Eterno face a face, assim esse profeta também falaria com Hashem face a face. Assim como qualquer pessoa que não dava crédito às palavras de Moshe Rabenu era executada, era eliminada, porque Moshe tinha autoridade das leis do Eterno, também ele está se referindo a esse profeta como tendo autoridade também para estabelecer juízo sobre aqueles que não aceitarem a sua palavra. Continua o verso a dizer: Adonai levantará dentre seus irmãos um profeta semelhante a mim. Prestem atenção a ele, pois quando estavam reunidos no Horebe, vocês pediram a Adonai seu Deus: não nos deixes ouvir mais a voz de Adonai nosso Deus, nem nos permitas
ver esse grande fogo outra vez. Se fizer isso, morreremos. Nessa ocasião, Adonai me disse: eles estão certos no que dizem. Levantarei para eles um profeta semelhante a você dentre os parentes deles. Porei as minhas palavras em sua boca e ele dirá tudo o que eu lhe ordenar. Quem não ouvir as palavras que são minhas, que ele falará em meu nome, prestará contas de si mesmo a mim. Bom, estamos vendo Moshe Rabbeinu falando de um profeta, não dois. Você não viu o plural aqui. Você viu um profeta, e é claro, de acordo com vários escritos rabínicos, esse que Moshe Rabbeinu menciona é o Mashiach de Israel. Semelhante a Moshe, em todos os aspectos, ele iria trazer as palavras do Eterno, e quem não ouvisse as suas palavras seria eliminado do povo. Então veja, Moshe também não está prometendo dois Mashiach, ou Shnei Meshiachim, não, está mencionando um Mashiach apenas. Bom, podemos retroceder um pouco aqui agora no Sefer Bamidbar, o livro de Números, e nós vamos ver Bilam, o profeta Balaão, aquele falso, aquele feiticeiro, que foi obrigado a abençoar o povo de Israel, porque Hashem o pressionou e o ordenou, em vez de amaldiçoar, abençoar. E ele, no momento em que o Ruach HaKodesh vem sobre ele, para ele abençoar o povo de Israel, ele vai vislumbrar a chegada do Mashiach. Então veja, Sefer Bamidbar, capítulo 24, verso 17. Números, capítulo 24, verso 17. Nos diz assim desta forma: eu o vejo. Ele não falou no plural, ele falou no singular. Eu o vejo, não os vejo. Eu o vejo, mas não agora. Eu o vejo, mas não em breve. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel, para esmagar os cantos de Moabe e destruir todos os descendentes de Chet. Seus inimigos serão seus bens. Muito bem. Novamente, também dentro de alguns midrashim, nós vamos ver que também se refere ao Mashiach de Israel, o grande líder de Israel, que se levantaria para governar Israel. Novamente, aqui não é mencionado dois, e sim um. Bom, nós poderíamos adentrar em outras referências, porém eu estou dando dados aqui da Torá, da qual está escrito. Poderia falar agora de remez, de formas alegóricas, como por exemplo, Yosef em Mitzrayim. Não existe uma alegoria tão perfeita e plena como Yosef em Mitzrayim, que governou o Egito e todo o mundo, também representando o Mashiach, mencionando o Mashiach em sua vida numa representação alegórica. Poderíamos falar de Moshe e Aharon, Moshe como Elohim e Aharon como profeta, falando tudo o que Elohim mandava ele falar. Também como forma alegórica, também isso nós não vamos mencionar, porque teríamos que ter tempo para discursar em cima disso. Também Yehoshua ben Nun, que também representa o Mashiach, aonde ele introduz a Israel na terra de Canaã, e ele complementa a Torá, completando a Torá, tal como o Mashiach vai fazer, de uma forma em que ele trará plenitude, ele trará completude à Torá. Nós não vamos entrar nem nisso, eu só quero apenas dar essas três referências para vocês da Torá. Sefer Bereshit 49:10, Gênesis 49:10, onde falamos de Jacó Avinu. Sefer Devarim 18, verso 15 e 18, ou seja, Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 ao 18. E Bilam, mencionando também o Mashiach, em Bamidbar 24:17, em Números 24:17. Está na Torá. Essa é a nossa base de fé máxima. Não fala de dois Meshiachim, de dois Mashiach, só de um. Vamos adentrar aqui no que os profetas dizem. Eu poderia mencionar aqui várias palavras de Yeshayahu Hanavi, de Isaías o profeta, mas muita gente gosta de depreciar Yeshayahu Hanavi,
para dizer que não, Isaías 53, Isaías o profeta, não menciona nada o Mashiach, não. Ele menciona Israel no cativeiro. Isso aí a gente já discussou várias vezes. Nós vamos ter vários testemunhos rabínicos dos tratados do Talmud Bavli, do Talmud da Babilônia, mencionando o Mashiach como servo sofredor. Isso aí eu acho que já está exaustivo, não precisa nem nós mencionarmos aqui, pode ficar para uma outra situação. Mas, mencionando apenas os versos 9 ao 12 de Yeshayahu 53, de Isaías 53, vai dizer desta forma assim: foi-lhe dada uma sepultura entre os ímpios, em sua morte ele estava com o rico. Apesar de ele não ter agido com violência, nem dito nada enganoso, ainda assim foi do agrado de Adonai esmagá-lo como a enfermidade, para ver se ele se apresentará como oferta pela culpa, a oferta de Hasham. Se ele o fizer, no singular, verá sua descendência e prolongará seus dias, e sua mão, em sua mão, e o desejo de Adonai será realizado. Depois da aprovação, ele ficará satisfeito. Por seu conhecimento, dor e sacrifício, meu servo, o justo, tornará muitas pessoas justas, pois ele sofre pelos pecados delas. Portanto, se você olhar Yeshayahu 53 todo, você vai ver claramente um retrato do Mashiach recebendo os pecados de todos, não só de Am Israel, mas do mundo inteiro, e ali fazendo expiação, se colocando no lugar como intercessor para que os outros fossem justificados. Também mencionando um só, não menciona dois. Nós temos Daniel capítulo 7, verso 13. Daniel capítulo 7, verso 13, nos diz assim, um texto muito conhecido: continuei recebendo visões noturnas quando vi, vindo com as nuvens do céu, alguém como filho de homem, e ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Calma aí, disse o quê? Alguém como filho de homem, está no singular. Não está falando de dois, está falando de, embora vão atribuir isso aqui a Mashiach ben Davi, não é? Mas nós estamos falando do mesmo Mashiach, mesmo pobre, mesmo vindo nas nuvens do céu. Mas vamos lá. E foi conduzido à presença daquele ancião, foram-lhe entregues o governo, a glória, o reino, para que todos os povos, nações e línguas lhe sirvam. Seu governo, não os seus, o seu governo, no singular, é um governo eterno, que não passará, e o seu reino, novamente no singular, jamais será destruído. Novamente, Daniel está profetizando a vinda de um Mashiach. Mas não acabou aí não. Em Daniel ainda, capítulo 9, verso 25 e 26, diz: saiba, portanto, e entenda que 7 semanas de anos transcorrerão entre a promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do príncipe ou ungido, o Messias. Está falando de um só e não de dois. Ele permanecerá em seu lugar por 62 semanas de anos, com espaços abertos e fossos, mas esses serão tempos de dificuldade. Então, depois dessas 62 semanas, o Mashiach será eliminado e não por si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, mas o seu fim virá como uma inundação. E estão decretadas assolações até o tempo do fim. Então, novamente eu vejo o profeta Daniel Hanavi, profetizando um Mashiach só. Está mencionando a mesma pessoa e não dois. Vamos continuar um pouco mais e nós vamos ver mais algumas referências muito importantes dentre os profetas. Como eu disse, já houveram vídeos excelentemente gravados, aplicados, que estão trazendo claridade, estão trazendo
revelação, discernimento para as pessoas que estão comprando as ideias que estão sendo postadas, como se a Brit Hadashah fosse o pior livro do mundo, sem critério espiritual e muito menos acadêmico e arqueológico. Trazem alguns arqueólogos que já são contra, não fazem nem a justiça de colocar um arqueólogo que é contra e um arqueólogo que é a favor. Não fazem nem justiça, porque um julgamento justo é esse. Colocaram um historiador que é contra e um historiador que é a favor, porque isto é justo. Isto é justo, porque ambos são acadêmicos, ambos são historiadores, ambos são arqueólogos e podem trazer as suas provas e os seus argumentos e então se fazer uma avaliação. Você faria a sua avaliação e diria, esse tem razão, ou não tem razão, esse tem razão. Mas não, é muito fácil nós trazermos apenas aqueles que nós queremos que argumentem ao nosso favor. Muito bem, uma outra referência que nós temos agora nos profetas é de Micha Hanavi, de Miqueias, o profeta, no capítulo 5, verso 2, que diz: no entanto, você, Beit-Lehem, próxima de Efrat, tão pequena entre os clãs de Yehudá, de você sairá para mim o futuro governante de Israel, cujas origens são no passado distantes, desde os tempos da eternidade. Então veja que Hashem está profetizando através de Miqueias, de você sairá para mim o futuro governante, no singular. Não está falando de dois governantes. Não está falando de Shnei Meshachim, de dois Messias, e sim de um. Temos uma outra referência também, que está nos Salmos, muito falado pelo rei David Hamelech. Nós temos aqui a referência do Tequilim 16, verso 10 e 11, que diz: pois tu não me abandonarás no Sheol. Aqui agora eu quero fazer menção do argumento de que Yeshua não ressuscitou ao terceiro dia, e aqui está sendo mencionado pelo rei Davi que o Eterno não permitiria que o seu corpo visse a corrupção e nem a sua alma permanecesse no Sheol. Verso 10 diz: pois tu não me abandonarás no Sheol, não deixarás que o teu fiel veja a corrupção. Tu me fazes saber o caminho da vida, em tua presença há completa alegria, em tua mão direita prazer eterno. Pergunto para os senhores e para as senhoras: onde foi que o rei Davi teve a sua alma no Sheol e o seu corpo sepultado, e o Eterno levantou, e o Eterno não deixou o corpo dele lá? Será que alguém poderia me dizer? Davi está falando de alguém. Isso é uma linguagem poética? É uma linguagem profética. Está dizendo: não permitirá que a minha alma permaneça no Sheol, não me abandonarás no Sheol, e não permitirás que o teu santo, o teu fiel, veja a corrupção, ou seja, o apodrecimento do corpo. Davi está falando de si mesmo? Então eu pergunto, quando foi que ele teve a sua alma no Sheol? Ninguém vai saber responder isso, porque nunca aconteceu isso com Davi. Mas ele está falando de alguém. E é atribuído essas palavras por alguns midrashim ao Mashiach de Israel. Bom, não para por aí não. Nós temos ainda uma outra referência, que é do capítulo 30, verso 3, aonde diz: Adonai, meu Deus, clamo a ti, e tu providencias cura para mim. Adonai, tu me levantaste do Sheol e me deixaste vivo quando afundei na cova. Vou ler novamente. Adonai, meu Deus, clamo a ti, e tu providencias cura para mim. Adonai, tu me levantaste do Sheol e me deixaste vivo quando afundei na cova. Pergunto para os senhores e para as senhoras novamente: quando foi
que o Eterno levantou Davi do Sheol e da cova? Qual é o registro que se tem que Davi morreu e o Eterno o levantou? Nenhum, ninguém vai achar, porque isso não aconteceu. Novamente, Davi utiliza uma palavra poética, profética, para mencionar alguém. Obviamente, está falando do Mashiach. Ainda não para por aí. Essas seriam referências acerca de sua ressurreição, de que o seu corpo não ficaria sepultado por muito tempo, porque o Eterno o levantaria, não permitiria que o seu corpo visse a corrupção, o apodrecimento. Então, isto sim é uma falácia, dizer que o corpo de Yeshua está em Tzfat, no norte de Israel. Mas vamos continuar. Existe uma outra referência, Tehillim, Salmo 68, verso 19, diz assim desta forma: depois que subiste às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros, recebestes homens como dádivas, sim, até mesmo dentre os rebeldes, para que Iá, Deus, pudesse ali habitar. Isso é uma menção, obviamente, à ascensão, à subida do Mashiach até a presença do Eterno, aonde lá ele vai ser exaltado. Por exemplo, ele desce as partes mais baixas, depois ele sobe e lá ele se assenta. Onde é que está escrito isso? No Salmo 110, o Salmo do rei Davi. Salmo 110, verso 1, nós vamos ver David Hameler profetizando sobre alguém que é maior do que ele. Inclusive tem uma tradução aí que vai traduzir: disse Adonai ao meu rei. Está totalmente errada para o contexto hebraico. Na literalidade do texto é errado. Colocaram lá a interpretação deles, só para tirar o foco da interpretação e do entendimento do Messias de Israel. No Tehillim 110 diz, Salmo 110, um salmo do rei Davi: Adonai disse ao meu Senhor, Amar Adonai la Adoni, Shev limini, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrados de teus pés. Ora, aqui nós vamos ver o rei Davi chamando alguém de Senhor. Amar Adonai la Adoni, ao meu Senhor. Então, Davi está chamando alguém de Senhor, e está dizendo que o Eterno está mandando essa pessoa que ele chama de Senhor se assentar à sua direita para que receba autoridade, até que todos os seus inimigos estejam por estrados de teus pés. Temos claras referências na Brit Hadashah que fazem harmonia com esse texto. Não é? Ainda nós continuamos trazendo algumas expressões para vocês de referências da Torá, referências dos profetas, referência dos escritos, como mencionamos aqui. Existe um Midrash, e agora eu gostaria de lançar mão de alguns escritos rabínicos, o Midrash Rabbah, aonde nós vamos ver primeiro Bereshit Rabbah 23, verso 4, Bereshit Rabbah 23, mencionando o Bereshit, Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 4, verso 25, aonde ele vai dizer, no comentário, um texto rabínico referindo-se ao nascimento do Mashiach através de uma semente incomum. Em Bereshit Rabbah 23, comentário sobre o versículo, o capítulo 4, verso 25, onde diz: e ele chamou o seu nome Set, porque Deus me deu outra semente, Zera Acher, esse é o termo hebraico. O Midrash Tanhumá explicou que, em nome de Shemuel Kuzit, como se referindo para que a semente que vem de outro lugar, Zera Mimakom Acher, é que refere-se ao Melech HaMashiach, ao rei Mashiach, ao rei Messias. Esta linha é encontrada novamente em Bereshit Rabbah 51 e também em Ruth Rabbah, capítulo 8, verso 1. Este Midrash foi muitas vezes citado e discutido com cristãos e judeus na Idade Média,
em relação a ser apresentado e aplicado ao Mashiach, Yeshua. Isso trouxe muita tensão, né, entre ambos os lados. O sentido original do texto pode ter sido de que o Mashiach havia de ter uma concepção diferente. Esse é um comentário. A ideia de que Moabe foi a semente estranha pode ter sido uma interpretação secundária que vem de um tempo em que haviam as discussões judaicas e cristãs e uma maneira de desassociar-se das ideias que pareciam muito cristãs. Porém, o comentário é para mostrar que a vinda do Mashiach seria de uma maneira diferente. Zera mimakom acher, uma semente vinda de outro lugar. Isso é um comentário rabínico. Acabei de dar as fontes para os senhores e para as senhoras. Bereshit Rabbah 23, comentando Sefer Bereshit 4, verso 25. E Bereshit Rabbah 51 e Ruth Rabbah 8, verso 1, para que vocês possam ver, analisar que nos próprios escritos rabínicos está sendo mencionado uma intenção, apontando para o nascimento do Mashiach como uma semente vinda de outro lugar. Baruch Hashem. Bom, chegamos aqui, eu gostaria de ler algumas referências, justamente esta parte aonde vai mencionar, dentro desses argumentos que têm surgido por aí, né, de que o Mashiach Yeshua, ele se encaixaria no perfil do Mashiach Ben Yosef. Isso já foi muito bem explicado pelo Tzadok Ben Derer. Excelente aplicação, excelente dissertação que o Tzadok fez. Ele está de parabéns. Um grande trabalho que ele realizou. Eu quero apenas ler aqui algum comentáriozinho só para complementar e para mostrar para os senhores e para as senhoras que em nenhum momento a Torá, os profetas e os escritos mencionaram dois Mashiach, Shnei Meshichim. Somente a literatura rabínica vai mencionar dois Mashiach. E sabe de quando é? Qual é o período dessa literatura rabínica? É medieval. Esse argumento vem depois, e bem depois da destruição do templo, depois do concílio de Yavne. Você já ouviu falar sobre o concílio de Yavne? Você já estudou sobre o concílio de Yavne? Todo mundo só estuda sobre o concílio de Niceia, aonde houve a paganização dos escritos da Brit Hadashah, a paganização e a instituição e o surgimento do cristianismo paganizado, aonde os judeus foram hostilizados, aonde mudou-se a data do o dia do Shabat para o domingo como dia sagrado, aonde se mudou a data do Pessah, da Páscoa judaica para a Páscoa cristã, da onde se foi negado e abolido a contagem dos dias para se tirar o fermento. Todo mundo só lembra dos concílios de Niceia, da paganização do cristianismo. Agora ninguém lembra o que foi o concílio de Yavne. Qual foram os objetivos do concílio de Yavne? E aqui nós vamos abordar um pouquinho sobre isso. Quero mostrar para os senhores que a ideia de um Mashiach ben Davi e um Mashiach ben Yosef é uma ideia medieval. Surgiu por interpretações rabínicas do período medieval. Vamos então agora mencionar aqui uma porção do livro do Zohar, o livro do Esplendor. Eu quero pegar essa aqui, eu tenho ele completo, mas eu vou pegar esta porção aqui que tem porções, são várias passagens selecionadas pelo Rabino Ariel Ben Zion, 1880 a 1932. Aqui está, para que todos possam ver, da editora Polar, certo? Bom, quero mostrar para vocês que o livro que é mencionado, o Zohar, vou dizer como é que ele surgiu, de quem é a atribuição a quem é, mas o próprio livro do Zohar é confuso ao mencionar o Messias. Ou alguém está fazendo confusão. Vamos ver aqui
No capítulo 21 e na página 199, começa a se falar sobre as revelações do Messias. E quando chega na página 200, no primeiro parágrafo ele vai dizer: no momento da aparição do Messias, filho de Davi, muitos sinais e maravilhas se tornarão manifestos e muitos milagres ocorrerão. E mais um pouco abaixo, ele vai dizer: o Messias conduz todos os exércitos formados pelas almas dos justos e reunidos no jardim do Éden. Ok, continuando a ler, na página 201, no segundo parágrafo, ele vai dizer: no paraíso há um palácio, conhecido como o Palácio dos Enfermos, onde o Messias entra para visitar todas as enfermidades e as dores e os sofrimentos, convidando-se a se apossarem dele. Fazem isso e o Messias então sofre todos os castigos que Israel merece. Se o Messias não tivesse tomado sobre si todos os castigos merecidos por Israel, ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo, mas o Messias suporta os sofrimentos de toda a humanidade. Ok, está mencionando o Messias. Aí daqui a pouco, no capítulo 22, o ninho do pássaro, continuação das revelações sobre o Messias, na página 203, ele vai dizer: se revelará na terra da Galileia, daí a terra tremerá, os homens se esconderão em cavernas, mas como a Galileia foi a primeira cidade a ser destruída na época da destruição do templo, a Galileia será a primeira cidade na qual o Messias se revelará. E da Galileia sairá a declaração de guerra do Messias às nações opressoras. Pergunto, aonde isso se encaixa com Yeshua? Em nenhum momento. Aí diz: ao final desse período, a coluna desaparecerá, porque ele vai mencionar uma coluna de fogo anterior, e o Messias terá subido ao céu para receber o poder e a coroa da realeza. Aí agora escute: quando o Messias descer à terra de novo, são dois Messias ou o Messias sobe e desce? A coluna de fogo se tornará visível a todos. O Messias se manifestará por meio de uma declaração de guerra ao mundo inteiro. Muitas nações se submeterão a ele, e o poder do Messias se fará manifesto, e todos os homens o conhecerão. Bom, aqui nós estamos vendo um Messias que sobe, depois ele mesmo desce, que ele assume os pecados, e ele é o Mashiach ben Davi, e em nenhum momento nessa citação menciona o Mashiach ben Yosef. Porém, existe o argumento, nós vamos mencionar aqui algumas referências no livro Os Dias de Mashiach, a Redenção e a Vinda do Mashiach nas Fontes Judaicas, de Menachem M. Brod, editora Rabbad. Está aqui o livro. Veja a citação. Na página 95, aonde está escrito: um rei montado num jumento. Então você vai ver agora o argumento rabínico medieval que se aplica à visão do profeta Zacarias, Zacariahu Hanavi, no capítulo 9, verso 9. Como se sabe, Mashiach virá, humilde montado num jumento. Zacarias 9:9. Entendendo a palavra hebraica Hamor, jumento, como uma alusão a Homer, fisicalidade, o Maharal de Praga interpreta esta expressão alegoricamente. O Maharal de Praga interpreta esta expressão alegoricamente. Mashiach cavalga o material, sobrepuja-o e é separado dele. Isso está em Gevurot Hashem, capítulo 29. Segundo o Maharal, o jumento também simboliza simplicidade, outra característica messiânica. Como Utzemar Tzedek costumava dizer, embora Mashiach ensinará até os judeus mais sábios, ele prezará, a pessoa simples mais altruístas, relacionando-se humildemente com ela em seu nível. Sefer Hamamarim, 5.699, página 194. As obras racídicas acrescentam que, apesar da grandeza real de Mashiach, ele possuirá completa humildade, humildade montado no jumento. Então, eles vão trazer essa ideia como alegórica e não como literal, de que o Mashiach vem montado no jumentinho, mas isso é alegoria, para mostrar que ele sobrepuja a materialidade.
Mas nós vamos ver que outros rabinos também discordam dessa ideia de praga, ou seja, do Maharal de praga. Nós temos uma outra referência, 2 Mashiach. Quando dizemos Mashiach, estamos nos referindo ao descendente de Davi, que restaurará o reino davídico e retificará o mundo, como rezamos 3 vezes ao dia. Segundo o Hazal, os sábios de abençoada memória, a terra pranteará toda a família separada, Zahariá 12:12. Refere-se à morte de Mashiach ben Yosef, tratado do Sukkah 52a. A Guemará relata que Hashem diz a Mashiach ben Davi, outro Mashiach, peça-me e darei eu a você nações para ser sua herança, Terrilim 2:8. Mas quando ele vê Mashiach ben Yosef assassinado, ele diz a Hashem, mestre do universo, tudo que te peço é a vida. Aqui encontramos uma referência explícita a Mashiach ben Yosef. Ele é morto, mas Mashiach ben Davi continua vivo. Isso está na página 101. Pergunto para os senhores e para as senhoras onde isso está escrito na Torá, onde está escrito nos profetas, onde está escrito nos escritos sagrados do Tanar. Não tem. Sabe o que é isto? Vou dizer para os senhores. Essa é uma tentativa rabínica para se explicar, para dar uma resposta do porquê que um profeta de renome, como Zahariah Hanavi, no capítulo 9, verso 9, vê como está escrito: alegra-te, ó filha de Jerusalém, e jubila, ó filha de Sião, porque o teu rei vem a ti, pobre, justo e salvador, montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Só que o profeta Daniel Hanavi, vai profetizar ele vindo nas nuvens do céu e recebendo a glória e a honra das nações. Como explicar? Viríamos a pergunta: Mashiach vem pobre, justo e salvador, ou ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória? Então, precisa-se de uma resposta. E sabe qual é a resposta que se tem? Sabe qual é a resposta que os Rabanim deram? Foi criar 2 figuras, 2 personagens. O Mashiach ben Davi, que é mencionado realmente nas profecias, um descendente de Davi, um descendente de Judá, e agora uma figura que surge sem base na Torá, nos profetas, nos escritos, que é o Mashiach ben Yosef, que segundo as fontes rabínicas ele é filho, descendente de Efraim, filho de Yosef, e é da descendência de Yehoshua ben Nun. Agora pergunto para os senhores, aonde isso está escrito na Torá, nos profetas ou nos escritos do Tanar? Em nenhum momento se faz referência a isso. Em nenhum momento se menciona um Mashiach descendente de Efraim, descendente de Yosef. Então eu lamento muito, porque as pessoas estão comprando todos os argumentos possíveis que são dados em teorias que são apenas achismos dos homens. Eu falei para os senhores aqui que toda essa base rabínica que temos hoje, temos muitas informações preciosas, históricas, muitos comentários rabínicos importantes de sábios do passado, mas temos também uma linha tendenciosa a atacar, a negar Yeshua. Por quê? Porque no concílio de Yavne, como eu mencionei aqui, o concílio rabínico que houve logo após a destruição do templo, Yohanan ben Zakkai, que por sua vez estudou com Gamaliel Hazaken, chamado Gamaliel I, na qual também um personagem, um homem da Brit Hadashah, chamado Rav Shaul, conhecido como Paulo, estudou também no mesmo tempo, na mesma época. Nós temos Rav Shaul de Tarso e temos Yohanan ben Zakkai. Só que Rav Shaul, muito zeloso da Torá, tal como Yohanan ben Zakkai, ele acabou tendo um encontro com o Mashiach de Israel, vivo, e mudou a sua vida, mudou a sua trajetória. Uma vez que Yohanan ben Zakkai não teve também esse mesmo caminho. Porém, Yohanan ben Zakkai, junto a outros, e foi decidido no concílio também de Yavne, pois eles reuniram-se para tratar de alguns assuntos, visto que o templo não estaria mais de pé e o povo de Israel espalhado pelo mundo, teria que haver uma norma, teria que haver uma sistematização de como o judeu deveria se comportar no mundo.
e obviamente que está aqui implícito tudo o que eles achavam que seria ameaçador da parte dos Yehudim, Meshirim. Naquele tempo não se chamava Yehudim Meshirim, que hoje é traduzido como messiânico, e sim Netzarim, que esse é um outro ponto que vamos abordar aqui. Os Yehudim Netzarim, ou seja, os nazarenos, aqueles que seguiam o Natsiri e não Notziri. Vamos falar sobre isso ainda. Bom, e Avni, sob a liderança de Yohanan ben Zakkai, junto a outros perushim, outros fariseus, que também outros fortes opositores dos seguidores de Yeshua, nesse concílio foi decidido que qual livro faria parte do cânon judaico, que hoje nós temos, Torá, Profetas e Escritos. Pergunta-se por que o Sefer Hanor, o livro de Enoque, não entrou, o Sefer Adam Arishon não entrou, por que Macabeus, Hamacabim não entrou? Visto que o povo judeu estuda esses livros, tem como livros a ser estudado. Por que não entrou no cânon? Por que não fizeram parte do cânon judaico? Então você vai entender agora. O requisito que eles tinham e que eles estabeleceram foi que esses livros, para fazer parte do cânon, tinham que ter sido escritos em hebraico. Portanto, Sefer Hanor, escrito em aramaico. O livro de Enoque foi escrito em aramaico. Macabeus, escrito em aramaico. E outros livros desse período foram escritos em aramaico. Então não podiam entrar no cânon. E também o outro requisito é que eles tinham que ter sido escritos dentro dos limites da terra de Israel. Foi muito complicado, porque quase que o livro do profeta Daniel não entra, porque o livro do profeta Daniel está escrito parte em aramaico e parte em hebraico. Mas foi decidido e entrou. E que no mínimo remontasse os dias de Esdra Hassofer, de Esdras, o escriba. Portanto, nenhum escrito dos Netzarim entraria nessa compilação, ou seja, nessa organização, desculpe. E também nesse concílio foi decidido o sucessor dentro da linhagem de Gamaliel, de Hillel. Nesse caso, Rabban Gamaliel e logo depois Yehudá Hanassi. Bom, isso é para você entender que houve sim uma maneira de se depreciar o máximo, de se atacar. Inclusive foi criada mais uma brahá para Amidá, que é contra Birkat Aminim, que é contra os hereges. Então houve todo um ideal para ir contra os seguidores de Yeshua, que viviam como judeus. Aqui a gente não está falando de cristianismo, não. A gente está falando de uma época em que se vive como judeu, que vai à sinagoga, que participa do serviço de Shabat, das festas. Aqui muita gente pode falar, não, mas eles estavam contra o Jesus romano. Não tem nada de Jesus romano aqui. Isso aqui é antes de 300, do século III. Bom, dentre todos esses escritos que já mencionamos e que existem acerca do Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Davi, que já falamos aqui, já mostramos que não está na Torá, nem nos profetas, nem nos escritos. Eu gostaria de lembrar que esse livro, ao qual está sendo base para os argumentos que estão surgindo, de que Yeshua não ressuscitou, está enterrado em Tzfat, é o Sha'ar Hagilgulim, de Arizal, né? Sha'ar Hagilgulim, o portão das transmigrações, ou o portão das reencarnações. Eu, obviamente, não vou mencionar o nome aqui para não expor a pessoa, mas estou falando, né? Pode dizer, me dê uma prova, eu estou falando. Mandei uma mensagem para um amigo meu, cabalista, que nasceu em Jerusalém, e perguntando para ele por que Arizal mencionou Yeshua Hanotzri no livro Sha'ar Hagilgulim. Gostaria de saber se ele acreditava ou não, ou por que ele menciona. E simplesmente ele me respondeu dizendo que Arizal menciona várias pessoas que foram sepultadas no norte de Israel, e lá estaria o túmulo de Yeshua Hanotzri, e ele simplesmente só mencionou. Isso não quer dizer que ele acreditava nele. Essa foi a resposta que eu recebi. Esse amigo judeu cabalista me disse que Arizal não acreditava em Yeshua, ou em Yeshu, o Nazareno. E isso já quebra o argumento que está sendo dito aí, que Arizal, os sábios, têm codificado, né, conhece Yeshua particularmente. Mas eu gostaria de deixar aqui umas biografias, eu vou dar a fonte para vocês.
faça uma análise, busque conhecer. Há uma supervalorização dos escritos rabínicos como se fossem a revelação dos céus dos últimos dias. Não, existem muitas tendências. Estou dizendo, existe muito na tradição rabínica que aproveitamos, seu teor histórico, sociocultural, informações do passado, mas há outros argumentos, e quando se fala em Yeshua, em Brit Hadashah, mais ainda, uma oposição muito forte de muita gente. Então, quando se pega os escritos de Arizal, por exemplo, é atribuído o Zohar, o livro do esplendor, que eu até fiz menção aqui hoje, a Arizal. Mas eu vou dar aqui uma síntese histórica para você bem rápida. Atribuído aos seguidores de Rabi Shimon Bar Yochai, escrito em aramaico no século II, que viveu escondido numa caverna, o texto só foi publicado no século XIII, no século XIII, por Moisés de Leon. Moisés de Leon foi que publicou o Zohar no século XIII e é atribuído a Rabi Shimon Bar Yochai no século II, que viveu escondido numa caverna. Quando Moisés de Leon morreu, após a morte dele, sua mulher admitiu que seu marido atribuíra seus próprios escritos a Shimon Bar Yochai para poder vendê-los aos interessados em textos místicos antigos. Estudiosos modernos, hoje, têm aceito que De Leon escreveu a maior parte do Zohar, pois ele manifesta a influência da cultura espanhola. Sabe o que Moisés de Leon ele dizia? Que ele tinha os manuscritos do Zohar, que foi enviado de Eretz Israel para ele, lá na Espanha, por Narmânides. Muitas vezes pediram, inquiriram a ele, e ele nunca deu, ele nunca mostrou os escritos, os manuscritos. Isso é história. Eu vou dizer aqui a fonte para vocês aqui, ó. Dicionário Judaico de Lendas e Tradições, Alan Unterman, está aqui, ó. Alan Unterman deu conferências na Academia de Estudos Judaicos em Jerusalém, é autor de uma obra numerosa sobre judeus e judaísmo. São também importantes as suas contribuições aos livros de referência publicados pela Penguin Books de Londres. Está aqui, você pode dar uma olhada depois. Dr. Azahar, Dicionário Judaico de Lendas e Tradições. Não estou falando nada de mim mesmo. Quero ainda mostrar para vocês, está tudo nesse livro aqui, isso faz parte um pouco da biografia desses homens. Isaac Luria, que é o que escreveu o Sha'ar HaGilgulim, ou a quem está sendo atribuído o livro, ele é do século XVI, ele é de 1534 a 1572. Cresceu no Cairo, ficou reclusado 7 anos numa ilha do Nilo. Por favor, eu pergunto para vocês, uma pessoa ficar numa ilha sozinho, estudando o Zohar, estudando o livro que foi atribuído a Rabi Shimon Bar Yochai, que De Leon, praticamente, a suspeita de que ele que escreveu o livro, com várias coisas místicas. Arizal dizia ser a reencarnação de Moisés, portanto já começou a ficar muito estranho, né? Arizal dizia que era a reencarnação de Moisés. E aí, nós vamos ter vários homens desse período medieval. Abraão Abulafia, que é do século XIII, vai de 1240 a 1291. Ele acreditava ser ele mesmo o Mashiach, ele se autoproclamava Mashiach. Foi até Roma para converter o Papa Nicolau III ao judaísmo em 1280. Rabi Salomão Adret o chamou de louco que seduziu Israel com mentiras. Então veja, Abraão Abulafia, que é tido como um grande sábio cabalista. Yosef Caro, ele é do século XV e XVI, de 1488 a 1575. Era místico e espanhol, era seguido por um espírito chamado Magid, escute isso, um espírito chamado Magid, o espírito da Mishnah, que às vezes se apoderava dele
falava por sua boca com voz estranha e até os seus talmidim, até os seus alunos ficavam com medo. Pergunto para você, isso aí é uma coisa sensata, uma coisa que é digna de crédito? Vamos lá, sabe quem era o líder dele? O líder de Yosef Karo era Salomão Morro, que é do século XVI, de 1500 a 1532, marrano português e pseudo-messias, também se autoproclamou Mashiach. Davi Reubeni, que foi o mestre de Salomão Morro, proclamou-se também Messias, e ele é do século XV, século XVI. Então, poderíamos discorrer aqui sobre várias pessoas que estão envolvidas dentro da ideia cabalística e que essas ideias medievais, em boa parte delas, não se harmoniza com a Torá, nem com os profetas, nem com os escritos. Bom, para terminar essa parte do livro Sha'ar Hagigulim, eu estou aqui com uma parte, nós vamos colocar aqui para você ver, do que foi publicado em uma das páginas do Face, mostrando essa declaração de Yeshua está lá em Tzfat, sepultado. E aqui está em hebraico, vou ler para os senhores e senhoras. Mitzfat letzad tzafon, ללכת אל כפר זייתון דרך אילן אחד, של קרוב שם קבור ישו הנוצרי, ויש שני דרכים, האחד הימיני הולך לעין זייתון, והשלושה השמאלי הולך אל הקרל הזה. Bom, está dizendo que no norte de Tzfat, para o lado norte, você andando vai chegar a uma aldeia chamada Eizentum. No caminho você encontra uma árvore e bem próximo lá está sepultado Yeshu Hanotzri. E sabe como está sendo traduzido isso por esta pessoa que está mencionando ser este Yeshua, o Yeshua da Brit Hadashah? Sabe como é que ele está mencionando? Ele está dizendo que é Yeshu, o Nazareno. Vou mostrar para os senhores agora. Bom, pode ser que você não conheça o hebraico, mas está escrito desta forma: Yeshu Hanotzri. A palavra para Nazaré em hebraico é Natseret. Natseret. Quando eu quero atribuir a uma pessoa de origem de Nazaré, eu digo Natsri. Natsri. Se for feminino, Natsrit. Natseret, Nazaré. Natsri, esse I no final, me indica origem. Então, Natsri, Nazareno. Natsirit, aí entra o T, vai ser o feminino, Nazarena. Lá no livro está escrito Hanotzri. Isso mostra uma total falta de conhecimento dos termos. Você pode pegar qualquer dicionário de hebraico moderno e você vai ver que Notzri é o termo moderno para, quando eu digo moderno, já período medieval. Tá? Notzri quer dizer cristão. Cristão. Notzri. Quando ele bota Yeshu Hanotzri, ele está dizendo Yeshu cristão, o cristão, e não Yeshu Nazareno. Porque se fosse Nazareno, teria que estar Natsri. Você pode pegar qualquer Brit Hadashah em hebraico e você vai ver Natsri, Yeshua Natsri, Yeshua Natsri, Yeshua Nazareno, Yeshua Nazareno. Nazareno é Natsri em hebraico. Agora, no Sha'ar Hagigulim está escrito lá, Yeshu Hanotzri. Primeiro, então, nós já estamos vendo que ali não está falando de Nazareno no sentido origem da cidade, e sim o cristão. E quando eu pego a palavra Yeshu, eu tenho um dado histórico de que o Galileu, pessoa que morava no norte de Israel, tinha dificuldade de pronunciar a letra Ain. Ain. Portanto, eles não conseguiam falar Yeshua.
Yeshua. Esse A com Ain era difícil para eles pronunciar. Então, como é que eles pronunciavam? Yeshua. Ficava bem furtivo mesmo o A no final. Ficava muito Yeshua. Yeshua. Mas há uma grande diferença, eu quero mostrar aqui numa folhinha. Aqui em cima eu tenho escrito Yeshu. E aqui embaixo eu tenho escrito Yeshua. Eu tenho Ain no final aqui, mostrando o A. E em cima eu não tenho. E como está escrito no livro do Arizal? Está escrito com esses dois risquinhos aqui, esses dois apóstrofos. Esses dois apóstrofos me indicam que ou esta palavra são números, é um numeral, ou esta palavra é um acróstico, ou seja, a união de várias iniciais de palavras formando aí uma frase ou um nome. E aqui, esta expressão, ela foi aplicada durante a história para se referir a Yeshua de uma maneira muito depreciativa. Imar Shimo Vezichrono, que sejam apagados o seu nome e a sua memória. Isso é história. Quando se fala Yeshu, ou se escreve desta forma, como está no livro do Arizal, quer dizer que sejam apagados seu nome e sua memória. Imar Shimo Vezichrono. Então, como eu poderia traduzir o que está escrito no Sha'ar HaGilgulim? Então, desta forma, nós podemos concluir que no livro Sha'ar HaGilgulim de Arizal, ele não está mencionando Yeshua da Brit Hadashah como se cresce nele, e sim aquele que o seu nome deve ser apagado e a sua memória, o cristão. E o fato de ter um túmulo com essa descrição no norte de Israel, isso não quer dizer que eles creem em Yeshua. Pelo contrário, estão querendo deixar um túmulo lá para depreciar Yeshua, para dizer que ele não ressuscitou. Então, por favor, pare para pensar, pare para calcular, para entender. Então, como eu poderia traduzir o que está no Sha'ar HaGilgulim do Arizal? Que o seu nome seja apagado, o seu nome e a sua memória do cristão. E o fato do túmulo dele ter sido encontrado lá no norte, lá em Tzfat, está lá o túmulo, ou a citação de que existe o túmulo de Yeshu Hanotzri ali, isso não quer dizer que Arizal acreditava nele. Pelo contrário, está querendo depreciar, dizer que ele não ressuscitou. Então acorde. Você que está acreditando nesses argumentos, acorde. Até porque a citação de Arizal é medieval. Não há nenhum historiador, nenhum outro sábio que tenha mencionado o túmulo de Yeshu ou Yeshua, porque naturalmente se mencionar, vai mencionar como Yeshu, e desta forma depreciativa. Não é que ele acredita, não. Ok? Vai mencionar de uma forma depreciativa para dizer que Yeshua não ressuscitou. Bom, eu quero terminar mencionando para você, eu vou deixar aqui, nós vamos colocar aqui os nomes de vários rabinos que eram ortodoxos, que viviam de forma ortodoxa e que passaram a crer em Yeshua. E eu pergunto para vocês, eram sábios do Talmud, e eles passaram a acreditar em Yeshua, davam seu testemunho testemunho de Yeshua, de que criam em Yeshua. Muitos deles foram desprezados pelas suas comunidades e até mesmo agredidos. Outros conseguiram construir a sua comunidade judaica vivendo de forma sinagogal e mantendo o testemunho de Yeshua, e eram sábios do Talmud. E eu pergunto para você, por que eles, sendo sábios do Talmud, sendo sábios no Talmud, eles
não deixaram de crer na Brit Hadashah. Pelo contrário, fizeram vários comentários da Brit Hadashah. Aí você vai me perguntar, mas aonde estão os comentários? Agora você vai querer saber dos comentários. Não é? Depois que você já criticou, você já depreciou, agora você vai querer saber dos comentários desses rabinos messiânicos que não deixaram o seu modo ortodoxo de viver e que em nenhum momento na história depreciaram a Brit Hadashah. Pelo contrário, ainda fizeram obras excelentes de comentários da Brit Hadashah no seu contexto judaico, nas fontes, fazendo até harmonia com fontes rabínicas, com fontes talmúdicas. Então, nós vamos deixar aqui os nomes e as imagens de alguns rabinos para você. Nós vamos terminar com isso, verdadeiras testemunhas do Mashiach Yeshua. E eu quero louvar a Hashem, eu quero bendizer ao Eterno, porque nesses últimos dias, no meio desse caos espiritual que nós estamos vivendo, e de tantas pessoas se apostatando da fé, abandonando o testemunho de Yeshua, sendo depreciadores da Brit Hadashah, nós temos homens, pessoas valorosas, que estão na internet defendendo o testemunho de Yeshua, e como eu vou citar mais uma vez o Tzadok Ben-Derer, que excelentemente produziu um vídeo e está de parabéns, e todos os outros que têm participado de debates e defendendo a fé realmente no Mashiach de Israel e no testemunho de Yeshua. Bom, que o Eterno venha abençoar vocês. Essa é uma simples contribuição de alguns argumentos, algumas coisas que nos levam a pensar que não devemos abrir mão da nossa fé facilmente. Devemos buscar ao Eterno, orar a Deus, porque, como está registrado nas palavras de Rabi Shaul, nos últimos dias viriam homens amantes de si mesmos, pessoas que não teriam mais um coração voltado à verdade, mas pessoas que não suportariam mais o santo ensinamento, a sã doutrina, assim dito, mas amontoariam para si doutores conforme os seus próprios prazeres. Num afã de querer se abster, se afastar do que é de Roma ou da Babilônia, muita gente está abraçando um conjunto de regras e interpretações humanas que os tem levado a se afastar do Eterno nosso Deus e do seu Messias. Que o Eterno vos abençoe. Shalom. Ketivá vechatimá tová leishaná tová umetuká. Que vocês tenham uma boa assinatura e escrita para um ano bom e doce. Que esse ano de 5.776 seja um ano de grandes conquistas e grandes vitórias, e que possamos estar firmes, inabaláveis, porque o nosso Mashiach Yeshua vem, e ele vem para estabelecer o Malchut HaShamayim, o Malchut HaElohim, o reino dos céus, o reino de Deus aqui nesse mundo, com sede em Yerushalayim Habirá, como capital Yerushalayim, e nós estaremos juntos, festejando, nos alegrando com a vinda do nosso Mashiach Yeshua. Que o Eterno vos abençoe grandemente. Shalom, Shana Tová para todos.